E aí galera, massa! Seja bem-vindo ao meu canal para mais uma questão da UEM 2021 e nesse vídeo de hoje eu resolvo com você a questão de número 40 que trabalha com a geometria espacial, inscrição e circunscrição de sólidos e a UEM trouxe uma inscrição bem tranquila para você fazer a análise. Então acompanha o raciocínio junto comigo, vamos lá! Uma esfera está inscrita em um cubo cuja medida da aresta é de 2 metros. De acordo com essas informações, assinale o que for correto. E aí na primeira afirmação diz o seguinte para você, ó, o diâmetro da esfera tem a mesma medida da diagonal do cubo. Galera, com seus estudos, imagem meramente ilustrativa, eu já coloquei para você a esfera inscrita em um cubo. Nessa parte de inscrição e circunscrição de sólidos, esta é a situação mais light que nós temos para analisar. Por quê? Uma esfera inscrita em um cubo, o que eu preciso lembrar? Que a esfera ela tangencia as faces, todas elas, nos seus pontos centrais, ponto médio lá no centro de cada uma dessas faces. As 6 faces são tangenciadas por essa esfera. Então, suponha-se que nós tenhamos o eixo da esfera na posição vertical, então o equador, essa circunferência que nós determinamos na esfera como sendo um círculo máximo que passa pela metade da esfera perpendicular ao eixo dela, é uma circunferência que tangencia para nós a face da frente, de trás, direita e esquerda. Se eu posicionei para você o eixo da esfera como sendo esse eixo na vertical, então nós temos um meridiano. Um meridiano para nós que vai passar por onde entra o eixo dessa nossa esfera, tangencia justamente esse ponto de cima, o ponto de baixo, vai tangenciar a face da frente e a face de trás. Todas essas faces elas são tangenciadas por esses círculos máximos que nós temos na esfera. Até aí, tudo bem. Então, ponto central dessas faces. Estamos falando de um cubo. Então, nesse contexto, o que eu sei? Se eu pegar o ponto de tangência lá de cima, é uma hipótese que nós temos, e o ponto de tangência aqui de baixo, nós temos a certeza que a distância entre esses dois pontos é o dobro do raio, então vou trazer nesse contexto aqui para nós. Vai ser o dobro do raio, que é o diâmetro dessa esfera, e esse dobro do raio é justamente a aresta do cubo. Então a primeira afirmação para você diz o seguinte, Bel, estamos trabalhando com o diâmetro da esfera sendo a diagonal do cubo. Falso! Nós sabemos que o diâmetro dessa esfera é justamente a medida da aresta do cubo. Nesse contexto, o diâmetro valerá 2 metros. Unidade de medidas, nesse contexto, essa unidade está em metros, então o diâmetro vale 2 metros. Isso implica em dizer que o raio dessa nossa esfera vale 1 metro. Então a metade, a metade da aresta do cubo é justamente o raio da esfera inscrita nele, legal? Então como eu disse, essa é uma imagem bem tranquila para você fazer a análise, então o item 1 é o nosso primeiro item falso, legal? Agora vamos para o contexto. Qual é o diâmetro, qual é a diagonal que nós temos de um cubo? Aqui eu chamei de diâmetro 2 metros nesse contexto. Agora eu vou afirmar para você sobre a diagonal. Vou escrever para não fazer essa confusão. A diagonal. Legal? Lembrando que aqui eu estou falando do diâmetro. Diâmetro. Só para não rolar uma confusão no futuro não muito distante. A diagonal de um cubo é dado pela aresta do cubo vezes a raiz de 3. Contexto do teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, que nós conseguimos visualizar nesse cubo. Então, nessa historinha toda, quando eu falo da diagonal do cubo, o que eu sei? Diagonal do cubo é a sua aresta vezes a raiz de 3. Isso em metros. Como nós sabemos que o diâmetro da esfera é a medida da aresta, que você numericamente consegue comprovar essa diferença. Mas só para falar da diagonal de um cubo, para você relembrar, são relações. O cubo ele é um poliedro regular. Sobre os poliedros regulares, nós conseguimos destacar alguns formulários, e este é um deles para vocês fazerem a análise. Legal? Então, afirmação 1, falso. Vamos para o próximo. Então já temos o nosso primeiro item falso. Afirmação 2, olha só o que ele dizia para você. O cubo tem o mesmo número de faces, de vértices e de arestas. Galera, item falso de novo, porque nós já acabei de falar sobre os poliedros com você e falei sobre ter o poliedro regular. O que eu consigo lembrar? Um poliedro convexo como o cubo,
vale a relação de Euler, é um poliedro euleriano, então vértice mais face é igual a aresta mais 2, e nesse contexto nós sabemos que o cubo não possui a mesma quantidade de vértices, faces e arestas. Primeiro passo, o cubo é o famoso hexaedro regular, então faces nós temos o total de 6. Quando eu falo em vértices, o que eu sei? Ponto de encontro dessas arestas, eu tenho 4 lá em cima e 4 lá embaixo, então vértice nós temos o total de 8. Quando eu vou para as arestas, claro que a matemática mostra para nós que eu tenho o total de 12. São 4 na base inferior, 4 na base superior e 4 na lateral. Então, arestas, nós temos o total de 12. E perceba que pelo fato dele ser um poliedro regular, nós temos no total 5 poliedros regulares. Todo poliedro regular é um poliedro euleriano, todo poliedro regular é um poliedro platônico, e aí nesse contexto você vai aplicando esses links e vai criando essas afirmações. Então, o cubo ele não possui a mesma quantidade de vértices, faces e arestas. Numericamente, claro, é um sólido que dá para nós contarmos todas as situações, mas eu já conheço essas informações e sei que o item é falso. Nós temos um poliedro convexo aqui, e este poliedro convexo vale a relação de Euler, a relação está comprovada para você. Além dele ser um poliedro convexo, nós também podemos afirmar que ele é um poliedro de Platão, tenta lembrar dessa historinha, um poliedro platônico, o cubo também é um deles, não é único. O cubo não é o único hexaedro para ser chamado de platônico, tenta lembrar que um sólido platônico respeita algumas características, tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro, não necessariamente precisa ser um poliedro regular, mas o cubo também é um poliedro regular. Legal? Então todas essas atribuições que nós podemos dar ao cubo, e aí é o nosso hexaedro regular. Hexaedro regular, cubo, se ele é regular, ele é platônico, se ele é platônico, ele é convexo, se ele é convexo, ele é também um poliedro euleriano. Não escrevi isso, né? Usei a relação de Euler, mas acabei não escrevendo isso. Então deixa eu colocar ali no cantinho. Vale a relação de Euler, então ele também é um poliedro euleriano. Legal? Então, claro, linkzinho que nós criamos para essa situação. Afirmação 2 é mais uma afirmação falsa. Legal? Então, item falso. Vamos para a afirmação 4 ver o que os caras estavam trazendo no contexto dessa esfera inscrita nesse cubo de aresta 2 metros. Vamos lá, afirmação 4. A razão entre a medida do volume da esfera e a medida do volume do cubo é π sobre 6. Então, nesta afirmação 4, agora eu dependo de algumas relações. Vamos devagarinho. O que eu sei? Volume de uma esfera é dado por 4/3 de π vezes o raio da esfera elevado ao cubo. O volume de um cubo é dado para nós como sendo aresta elevado ao cubo. Eu tenho todas essas informações. Lembre-se que nós sabemos que o raio da esfera vale 1 metro, nós temos o diâmetro valendo 2, a aresta vale 2, então deixa eu já colocar aqui, né? Vou partir dessa igualdade, então esse aqui é igual a aresta, que vale 2 metros. Então nessa historinha toda a gente consegue já chegar a essa comprovação. Qual é o volume da nossa esfera? 4/3 de πr ao cubo, e isto equivale 1 ao cubo vezes 4, isso vira 4 vezes o π sobre 3 metros cúbicos, unidade de medida para volume. Nessa outra situação, vamos lá de novo agora, o volume do cubo, 2 elevado ao cubo, então 2 elevado ao cubo, isto equivale a 8, unidade de medida, metros cúbicos. O que eu preciso fazer é dividir o volume de cima pelo volume de baixo, porque ele fala em razão. Então, quando eu pego o volume da esfera e divido pelo volume do cubo, eu estou trabalhando com 4/3 de π. Dividir por 8 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 8. Então, devido ao meu espaço e tempo, trabalhei com essa informação. Metro cúbicos em cima, metro cúbicos embaixo. Simplificamos a unidade de medida. E, além disso, agora, vamos simplificar o 4 e o 8. Então, o volume da esfera, quando dividido pelo volume do cubo, a razão entre esses valores resulta em dividir por 4 vira 1, dividir por 4 vira 2. 2 vezes 3 deu 6. Isso chega em π sobre 6. Então, a questão 40, temos um primeiro item verdadeiro. Afirmação 4, verdade. Lembra que eu comentei com você sobre você ter
uma questão das mais simples que você poderia ter de inscrição e circunscrição de sólidos. Nós conseguimos meio que por indução. Indução não é a forma talvez correta de trazer esse contexto, mas meio que a intuição traz com que você chegue a essas informações pelo que foi passado no enunciado. Então, afirmação 4, ok, tranquilo, aqui sim eu dependi de formulários específicos. Vamos ver o item 8, o que ele falava para você. Acompanha comigo. A menor distância de um dos vértices do cubo para a superfície da esfera é raiz de 3 menos 1 metros. Galera, aqui o contexto é mais ou menos assim. Vamos lá. Nessa situação, vou colocar aqui a afirmação 8. O que eu preciso lembrar? Que quando eu falo da menor distância de um vértice, eu estou trabalhando com uma trajetória reta, legal. A partir daí, o que vai acontecer? Quando eu saio lá do vértice de cima em direção à esfera, eu toco na superfície. Se eu continuar com esta direção, eu vou passar pelo centro da esfera. De forma análoga acontece com o vértice oposto. Então, o que eu sei? Eu sei pelos estudos que o centro da esfera é o ponto de encontro das diagonais do cubo. Então, quando eu falo em menor distância, eu estou pedindo para você trabalhar com a diagonal do cubo. Opa, não é à toa que eu coloquei essa informação aqui para você. Então eu preciso trabalhar com a diagonal do cubo, eu quero a metade dela para que eu possa tirar o raio. Então a menor distância que um vértice está da superfície dessa sua esfera vai ser a metade da diagonal menos o raio da esfera. Aí você tem essa distância, perfeito? Então eu vou afirmar nesse contexto. Distância, eu vou chamar assim para não confundir com D minúsculo e D maiúsculo. Então essa distância a menor que eu quero, então a menor distância, isso vai ser dada por quem? Pela diagonal do nosso cubo, dividido por 2, então passa a ser a diagonal dividido por 2, menos o quê? Menos o raio da nossa esfera, menos o raio da nossa esfera. Trabalhando com os valores numéricos, então qual é essa distância? Essa distância vai ser, a aresta do cubo vale 2, então escrevemos 2 raiz de 3 sobre 2, menos o raio da esfera, que vale 1. Pós-simplificação, chegamos em raiz de 3 menos 1. Unidade medida é uma distância, então essa unidade está em metros. Então a afirmação 8 é o nosso segundo item verdadeiro. Então a afirmação verdadeira. A menor distância que um vértice está, olha só o que eu estou dizendo, a menor distância que um vértice está da superfície da esfera é justamente a distância do centro até o vértice menos o raio dessa sua esfera. Ô Bel, mas eu não poderia de repente pensar sobre este cara que aparece aqui para nós, ó, do vértice até este ponto de intersecção que é o centro deste quadrado que está na face da direita. Aqui você tem a metade da diagonal de um quadrado. Metade da diagonal de um quadrado é a raiz quadrada de 2. Vamos lá lembrar de novo, ó, diagonal de um quadrado, tudo bem? 2, raiz de 2. Deixa eu trazer esse contexto para vocês lembrarem dessa informação. Então vamos lá. Ideia extra aqui em cima. Se você estiver analisando essa historinha toda, a diagonal de um quadrado, vou chamar assim, ó, diagonal de um quadrado, é o lado do quadrado vezes a raiz de 2. Se você partir desse princípio, a diagonal do quadrado que nós temos aqui de lado 2 valerá para nós 2 raiz de 2. Legal? Essa é a diagonal do quadrado. O que eu quero? Eu quero a metade dessa diagonal. Metade da diagonal leva você para a raiz quadrada de 2. De repente você tenha pensado nisso. Aí faz a análise junto comigo. Ô Bel, essa é a distância que eu tenho do vértice até uma situação que envolve a superfície da esfera, que é o ponto de tangência com essa face da direita. Legal. Raiz de 2 metros. Perfeito? Deixa eu só... Vai fazer confusão aqui se eu colocar dessa forma, porque você não vai entender por que eu dividi por 2. Vamos colocar assim. Eu quero a metade desta diagonal. Então, a diagonal do quadrado dividido por 2. Isso leva para a raiz de 2 metros, que é este segmento que nós temos aqui, ó, a distância do vértice até o ponto de tangência. Você chegou na esfera. Só que essa não é a menor distância. Por que mesmo? Porque isto é aproximadamente 1,4. E o que nós temos aqui embaixo? Um valor próximo de 0. Então vamos escrever aqui, ó, um valor próximo de 0,7. Ou seja, essa distância ela é menor que essa. Aqui você também está trabalhando com uma trajetória retilínea. Só que essa trajetória ainda consegue ser maior que aquela. Claro que num contato visual
você consegue determinar essa informação, perfeito? Mas tá aqui a parte numérica. É que tem alguns que gostam de pensar dessa forma, achar que indo pela face você está trabalhando com essa menor distância e percorrendo por essa superfície. Não. Ele fala sobre os vértices, distância do vértice à superfície da esfera. Então você pode partir para quaisquer trajetórias, a menor delas é aquela que faz você passar pelo centro. Logo, você tem a diagonal do cubo menos o raio para dar como resposta, que é o que nós fizemos aqui embaixo. Legal? Então só para tirar essa dúvida de vocês. Então o item é verdadeiro, esse contexto tá? Não é o que nos interessa. Vamos então para a afirmação 16, ver o que o item 16 trazia para você. Vamos lá, e vamos fechar a questão de número 40 dessa prova do Wayne. Acompanha comigo. A medida do volume da região interior ao cubo e exterior da esfera é 4π raiz de 3 menos 8, a pecanda distributiva, ou da forma fatorada como ele mostrou, 4 vezes, entre parênteses, π raiz de 3 menos 2, metros cúbicos. Galera, aqui nós vamos calcular o volume do cubo e tirar o volume da esfera. Então, o volume do cubo menos o volume da esfera é a região dentro do cubo e externa à nossa esfera. Legal? Esses dois volumes já foram calculados. O volume da esfera e o volume do cubo. Eu já tenho essas informações aqui. Então, o item 16 traz a seguinte situação. O volume interno, que eu vou chamar de VI, interno do cubo e externo da esfera, vai ser dado pelo volume do cubo menos o volume da esfera. Como eu já tenho essas informações pelos itens anteriores, eu vou só reescrever esses valores. O volume do cubo vale 8 metros cúbicos, menos o volume da esfera, que vale 4π sobre 3. Então, o volume interno a este cubo e externo à esfera será 3 vezes 8, 24, menos 4π. Tudo isto dividido por 3. Só para dar uma melhorada na nossa escrita, eu vou colocar o 4 em evidência e vou escrever 4 que multiplica 6, 4 vezes 6, 24, menos o π, toda essa parafernália dividida por 3, isso em metros cúbicos. Então a nossa resposta deve ser 4 terços de 6 menos π metros cúbicos. Este é o volume interno ao cubo e externo à esfera, e de acordo com o que o item apresentou para você, esse é mais um item falso. Legal? Então fechamos essa prova da UEM com a questão 40, uma questão tranquila da geometria espacial. Conforme eu comentei, vou citar novamente, essa é a ideia mais tranquila que você tem de descrição e circunscrição de sólidos. Legal? Já percebeu que é a minha visita no quarto, né? Espero que você tenha entendido tudo que eu fiz até esse momento. Obrigado pela presença de vocês. Qualquer treta, deixe nos comentários aí o que você achou dessa resolução. Vou acompanhar minha visita aqui que já está reclamando. Beijo, se inscreva para que você seja notificado para os próximos vídeos. Eu espero você lá no nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Beijos, abraço, obrigado. Fui!